7 camadas da identidade. Pablo Marçal. Introdução. Neste livro, vou falar com você sobre identidade e vou lhe contar a verdade sobre ela. Para conhecê-la, você precisa descobrir e desvendar suas camadas. A identidade possui 7 camadas. E uma das coisas que mais mexe comigo é saber que há pessoas que passam pela Terra sem saber nada sobre elas. Eu não preciso conhecê-lo para saber mais sobre você do que você mesmo. Basta alguém começar a conversar comigo para eu identificar os bloqueios que tem e se está ou não cumprindo seu propósito na Terra. Não sei se isso o incomoda, mas se alguém me dissesse isso, eu ficaria muito incomodado. Descobrir sobre as camadas da identidade lhe dará um poder terreno. Além de você se tornar uma pessoa livre para cumprir sua missão e propósito, esse poder vai permitir que você olhe para alguém e saiba se ele está ou não vivendo por aquilo que nasceu ou pelo seu propósito. A maioria das pessoas não cumpre o projeto, o seu chamado na Terra. Como descobrir isso? Através do conhecimento que lhe permitirá conhecer as camadas, o que tem certeza de que vai mexer demais com você. Eu descobri isso por meio de uma experiência de uma década. Um dia eu fui em uma viagem para Israel e quando eu estava no Mar da Galileia, Deus falou comigo exatamente assim. Nesse exato momento, você ativou a sua 7ª camada. Você não vai mais olhar para trás. Eu o questionei. Perguntei o porquê da 7ª camada e por que só naquela hora. Foi quando ele me mostrou as conexões que eu tinha feito até ali e eu fui ligando os pontos. A identidade não é algo instantâneo, é processual, como um livro. São camadas que precisam ser descobertas uma por uma. Então, eu precisei me conectar com pessoas que já tinham suas identidades. Se eu lhe contar sobre identidade, você não vai acreditar. Mesmo se Deus descesse aí agora, como fazia com Adão no Éden, e olhasse nos seus olhos para falar, haveria o sério risco de você não acreditar. Sabe por quê? Porque Deus falou para Adão e ele não acreditou. Todo dia o Senhor falava, você é minha imagem e semelhança. E mesmo assim, Adão não acreditou. Aprender sobre as camadas da identidade irá destravar a sua mente de uma forma que você nem imagina. E eu vou lhe ensinar os processos. Eu precisei pisar em Israel para descobrir a 7ª camada. E você vai conhecer todas elas através deste livro. Por isso, aproveite cada momento. A vida é um processo. Desfrute de cada página deste livro e absorva o máximo que puder. Esta obra é uma viagem, é um despertar. Você passará por um processo. Garanto que ao final desta leitura, você será outra pessoa. O mais surpreendente é que, na verdade, você será quem sempre foi. A única diferença é que hoje você ainda não sabe quem é. Lechá. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Camada 1. O projeto. Quem é você para Deus? O projeto é aquilo que Deus fala que você é. E é necessário aceitar isso para destravar a sua vida. Na Bíblia, em Gênesis 1, 26, está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A camada 1 é quando você ouve e concorda com o que Deus fala sobre você. Só isso. Quando você aceita quem é, imagem e semelhança do Criador.
A maioria dos pais tem bons projetos para os seus filhos e se frustram quando eles não seguem o que projetaram. Isso acontece muitas vezes porque os filhos não entenderam o plano dos pais. Não se encantaram, não se conectaram com ele. Por isso, não querem segui-lo. Se você tivesse investido tempo em explicar e transmitir para o seu filho a sua visão do todo, ele andaria em unidade com você. Tenho uma dica para os pais. Cuidado para não transferirem suas frustrações para os seus filhos. Não transfiram profissão e o chamado, senão vocês irão acabar com a vida deles. Será que seus filhos têm o mesmo chamado que o seu? Falo isso porque sei que alguns pais transportaram para a prole o que queriam ser. Se não chegaram muito longe, passaram pela frustração de não conseguirem ser mais e automaticamente deram para o filho a obrigação de cumprir o chamado que não conseguiram realizar. O problema é que quando você joga a sua responsabilidade nas costas de outra pessoa, isso vira um fardo que a impede de ver o que Deus realmente quer dela. Você precisa estar em unidade com Deus, assim como também precisa estar em unidade com seus pais. Dessa forma, você não vai entrar na onda de ficar resolvendo frustrações dos outros, por mais que esses outros sejam seus progenitores. Se você é desses que ainda acha que discordar dos pais é desonrá-lo, você está enganado. Honrar pai e mãe é aceitá-los do jeito que são, e aceitar não significa dizer amém para tudo. Você precisa se conectar direto na fonte para saber o real motivo pelo qual você foi chamado. Deus tem um projeto excepcional para a sua vida, e quando você entender isso, irá realizá-lo com maestria. Contudo, antes você precisa estar em unidade com o Senhor. Quando eu falo unidade, não quero dizer união, pois são coisas diferentes, sabia? Vou clarificar para você. Pense nas batatas. Isso mesmo, os tubérculos. Se você tem um saco de batatas, você tem união. Se você tem um purê de batatas, você tem uma unidade. Consegue entender a diferença? União gera dispersão, unidade gera propósito. É somente através da unidade que você prospera de forma assustadora. Deus já falou quem você é. Não precisa mais acreditar em nada que outra pessoa fale que seja contraditório ao que ele afirmou sobre você. Ele o conhece antes da fundação do mundo. Coloque isso na cabeça. Você é imagem e semelhança dele. Acreditar o que o Criador falou sobre você já destrava essa primeira camada, mas não completamente. Para concluir, você precisa mais do que só ouvir. Você precisa viver, ter experiências. Estas lhe trarão resultados reais. Assim, você vai enchendo a primeira camada. Só quando transbordar é que você irá passar para a próxima. Se não fizer isso, não vai conseguir evoluir e para a próxima fase, ou seja, para a próxima camada. O nome deste livro já diz: As 7 camadas da identidade. Você quer saber como eu descobri isso? Quando uma mulher faz uma cesárea para ter um bebê, são cortadas 7 camadas de pele. No seu cérebro também há 7 camadas. Deus criou o mundo em 7 dias. Por isso, fique muito atento ao número 7. 7 significa plenitude. Esse número significa está completo. A primeira camada é o projeto, ou seja, Deus falou e acabou a conversa. Quando comecei a equalizar isso, eu avaliava se o que as pessoas falavam sobre mim tinha a ver com o que o Senhor falava. Se aquilo estivesse abaixo do que ele pensa a meu respeito, eu simplesmente ignorava. Se Deus falou, já é.
O fato de você não experimentar a plenitude da sua essência é culpa sua, mas você pode ficar em paz. Ele já falou. Você não precisa colocar a mão, já está feito. Deus não vai pensar se vai liberar a sua identidade, pois você já é. Não vai acontecer, já está acontecendo. Jesus não surgiu no dia em que nasceu de Maria, pois ele já é. Quando você entende isso, consegue vê-lo em tudo, o que fará uma diferença violenta no seu processo. Você não é um animal racional. Pessoas pensam e dominam sobre os seus pensamentos. Camada 2. Autoimagem. Como você se vê? A autoimagem significa como você se vê. O problema é que 80% do mundo tem problemas com a autoimagem. Acham que acreditam na camada 1, no que Deus falou, só que na verdade não possuem experiências com o Criador, por isso fingem acreditar, sem a revelação de quem são, imagem e semelhança de Deus. É certo que terão uma visão distorcida de si mesmos. Por que distorcida? Porque a autoimagem não é como você se vê ou algo que você mesmo tenha criado, mas se refere à forma com a qual você se enxerga através do que as pessoas em quem confia disseram ao seu respeito. Preste atenção em uma coisa: às vezes a insegurança do seu pai ou da sua mãe configurou você de uma forma errada e falaram tanto que você acreditou. As pessoas em que você confia não pedem passagem para entrar no seu cérebro. Este já fica aberto para elas. Por isso, elas são as únicas que o machucam. Para que você não tenha dúvidas do que eu estou falando, imagine-se numa conversa com um mendigo ou um desconhecido. Do nada, ele fala que sonhou, na noite anterior, que você havia morrido. Certamente, você não vai se importar com isso. No entanto, se a sua mãe, após acordar, estiver sentada no sofá, olhar para você e dizer: "Eu sonhei que você vai morrer", isto é o suficiente para você não sair de casa. Você confia na sua mãe e crê em tudo que ela fala, por isso se vê sem alternativas. Se ela fala que você vai morrer, você crê que vai morrer. Tudo isso porque você acredita. Quero reforçar que a intenção de seus pais, quando falam algumas coisas, geralmente é positiva, mas tais coisas fazem parte apenas do mundo deles. Não é porque são seus pais que você tem que acreditar no que eles disserem. Sabe o que você tem que fazer com sabedoria e respeito? Questionar. Quando você lhes pergunta qual foi a intenção deles por trás de suas palavras, isso não é desonra. Você aprendeu que não pode perguntar, que questionar é desonrar. E isso é uma grande mentira. Só amigos de Deus fazem perguntas a Ele. Se você pode perguntar ao Criador, então também pode perguntar aos seus pais. Geralmente, quem não gosta de ouvir perguntas são pessoas que não têm respostas. Indivíduos livres não têm problemas algum em serem questionados. Quando você conversa com uma pessoa religiosa, faz uma pergunta para ela e, em seguida, faz um segundo questionamento para o qual ela não tem resposta. Isso já é suficiente para que ela o rotule como um rebelde e o mande para o Hades. O rebelde da nova geração cristã é aquele que faz 3 perguntas que o outro não tem resposta. E esse é um grande problema dentro das instituições religiosas. Como a autoimagem é uma formação de opinião sobre si mesmo que não foi produzida por você, mas por tudo que disseram a seu respeito, você precisa ficar atento à liderança que influencia a sua vida. Pois, se disserem coisas ruins, você terá uma autoimagem distorcida. Se essas coisas ruins forem ditas por quem você confiava ou que exercia alguma autoridade sobre você, é certo que isso teve muito peso na formação da sua autoimagem.
O que o seu irmão mais velho falou quando você era pequeno, talvez tenha sido o que você se tornou hoje. O que seu pai falou, o que sua mãe falou, o que as pessoas que cuidaram de você falaram, foi o que formou a sua autoimagem. Se a sua professora falou que você era um burro, essa provavelmente é a forma que você se vê até hoje. As camadas 1 e 2 da sua identidade precisam ser equalizadas, ou seja, sua autoimagem precisa corresponder com a forma com a qual Deus o vê. Vou contar um segredo sobre isso, que vai destravar uma coisa muito louca em você e vai fazer com que você não consiga mais enxergar feiura em ninguém. Todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, se você falar que uma pessoa é feia, estará pecando contra ele. Se todos se assemelham ao Senhor, tem algo errado quando você acha alguém feio. O problema está no seu olhar, que é impuro, pois você não consegue ver Deus na pessoa. O fato de você olhar por uma pessoa e esta não lhe agradar, só pode ser explicado por 2 motivos básicos. Ou ela não corresponde às suas expectativas pessoais, ou ela está desconectada de sua própria autoestima, o que a faz se comportar de forma desconexa da autoimagem. Isso quer dizer que mesmo que uma pessoa tenha dinheiro e se vista com boas roupas, se sua autoimagem estiver desconectada daquilo que Deus pensa sobre ela, parecerá feia e não causará uma boa impressão. Quando você descobre essas 2 coisas, sua compaixão é ativada. A pergunta é: quem é feio se todos nós somos imagem e semelhança dele? Quando rotulamos alguém como feio, é como se disséssemos para Jeová que ele não soube fazer direito. Você lhe diria: o seu croquis na criação está errado? É uma arrogância do ser humano achar que pode fazer esse tipo de crítica ao Senhor, dizendo que alguém é feio ou que o dia deveria ter 40 horas ao invés de 24. Quando o Criador do céu e da terra fez as estações do ano, não pediu a sua opinião. O fato de você ser uma pessoa desorganizada e procrastinadora não quer dizer que Deus estava errado no que fez. A bagunça é só sua. Certamente você já desejou que o dia tivesse 30 ou 40 horas para sua enrolação ser ainda maior. A verdade é que o que você não faz em um dia, não fará em uma semana. O que você não faz em um ano, não fará em 10. A bagunça é sua. Passou um ano e você não deu conta. Fique em paz. Em 10 anos, você não dará conta também. O Criador fez tudo perfeito. Eu amo falar isso. Ele só fez no 6º dia, porque não quer saber da sua opinião. Se ele o formasse no primeiro dia, você iria reclamar que o sol estava muito quente e que não gostou de tal animal. Por isso, ele fez tudo primeiro e depois criou o homem para dominar sobre tudo. Está escrito na Bíblia: qualquer coisa que foi feita antes do 6º dia é dominada. A maioria das pessoas é dominada, como se tivesse sido criadas no 5º dia. Eu vou revelar algo sobre sua identidade para chocar. Está pronto? Você não é um animal racional. Essa é a maior mentira que você aprende na escola. Uma mentira chamada de teoria da evolução, criada e difundida por Charles Darwin e Karl Marx, os caras mais nada a ver do mundo. Essa mentira foi criada e propagada para mantê-lo distante da identidade do Criador. Aprenda: animais foram feitos no 5º dia. O homem, imagem e semelhança de Deus, no 6º. Por isso os humanos dominam sobre todas as coisas. Se você acredita que é um animal racional, avise para todo mundo que você foi feito no 5º dia. Mas eu, Pablo, e a galera que sabe da sua verdadeira identidade e origem, fomos feitos no 6º dia. Se você acredita que foi criado no 5º dia, você é dominado. Se você foi feito no 6º, domina sobre todas as coisas. Foi assim que o Senhor falou.
Confira em Gênesis 1:26. Ter ouvido essa falácia, que é a teoria da evolução, mexeu com a sua autoimagem. De fato, você acreditou ser um animal racional. Animais agem por impulso. Pessoas pensam e dominam sobre os seus pensamentos. Você não é um animal. Você é a imagem e semelhança do Criador. Pessoas dominam sobre o pecado, mas há quem seja grilado com o diabo. Existe um jeito de anular as ações dele na sua vida. Basta parar de pecar, porque é o pecado que alimenta os demônios. Se você vive achando que o diabo não existe, é porque você dá um monte de ração para ele todos os dias. Quando você estende a sua identidade, fica revoltado e fala: diabo, eu não vou te dar comida. Você não é passarinho para ficar aqui perto de mim e eu não vou te alimentar. Para equalizar as camadas 1 e 2 da sua identidade, você precisa entender que nasceu para dominar e não para ser dominado. Somente quando tiver conseguido se enxergar como Deus o enxerga, estará pronto para a próxima camada, que é o autoconhecimento.